Fala pessoal da enfermagem, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os padrões morfológicos da inflamação aguda e um pouco mais sobre a inflamação crônica. Vamos entender os aspectos visuais que podem classificar uma inflamação aguda, reconhecer seus tipos e de imediato compreender também como a inflamação aguda pode resultar uma inflamação crônica quando de fato não ocorrer um resultado positivo para a injúria. Então, sem mais delongas, vamos discutir um pouco sobre esses resultados que a inflamação aguda pode gerar. Na verdade, essa inflamação ela atua como uma resposta do organismo a um dado perturbador do processo de homeostase. Então, a célula está em homeostase até que um estímulo nocivo seja ofertado a ela, seja incidido a ela. E automaticamente ela mudará o seu estado de homeostasia e entrará em uma série de fenômenos de adaptação. Caso essa adaptação não seja possivelmente resolvida, automaticamente uma injúria irá se dar e o processo de inflamação irá ocorrer. Essa injúria pode ser um infarto, uma infecção bacteriana, uma inserção de toxinas naquele dado tecido ou até mesmo um trauma. E a inflamação ocorrerá gerando mudanças vasculares, o recrutamento de neutrófilos e a própria injúria tecidual limitada. E isso nós já viemos discutindo até o momento nesta nossa unidade didática e buscando compreender o passo a passo. Agora, nossa inflamação aguda tem que gerar um resultado. Afinal de contas, foi essa a intenção do meu organismo em produzi-la, gerar um resultado. Contudo, positivo. E nem sempre será positivo. A resolução completa acaba se nos apresentando como sendo a mais positiva dentre os resultados gerados a partir dessa inflamação. A resolução completa é, de fato, a neutralização e eliminação do estímulo injuriante. Então, aquela injúria vai deixar de existir por completo, porque eu consegui restaurar o local que estava inflamado e ele voltou ao seu estágio de homeostasia. Nesse momento, eu posso dizer que ocorreu uma resolução, de fato, do problema que foi gerado muitas vezes pelo próprio organismo, até por um agente microbiológico, né? Então, eu consigo remover os restos celulares que foram gerados durante o processo inflamatório e consigo também remover os micróbios através da atuação do macrófago, que nós vimos na aula anterior, e, consequentemente, restaura a condição inicial do meu tecido. Tá? Até mesmo o fluido que foi exudado, né, durante a formação dos edemas pode ser reabsorvido pelos vasos linfáticos. Então, de fato, eu consegui resolver por completo a injúria. Contudo, existem casos onde eu infelizmente não consigo resolver. E às vezes eu consigo, de fato, me livrar da injúria, mas não consigo restaurar o tecido a nível de homeostasia como era antes do processo inflamatório. Nesse ponto, eu tenho uma cura pela substituição do tecido conjuntivo, que a gente chama de fibrose. Como assim? Bom, é simples. Às vezes, a destruição do tecido, né, destruição tecidual, é impossível de ser minimizada, tá? É impossível de ser mitigada, tendo em vista que a regeneração daquele tecido conjuntivo é inviável. Às vezes ocorreram diversos processos que tornaram inviável essa regeneração tecidual. E nesse ponto, muitas vezes ocorre exatamente a exudação abundante de fibrina, tá? E essa fibrina vai para onde? Para o tecido lesionado e para as cavidades serosas, tá? E nesse momento, quando
Depois da inflamação, eu não consigo limpar adequadamente as cavidades e o tecido desta fibrina, então eu vou gerar automaticamente uma situação onde no tecido conjuntivo vão existir áreas com uma massa de tecido fibroso. Essa massa de tecido fibroso pode ser reconhecida, por exemplo, né, de uma forma mais cotidiana para contextualizar o conteúdo, através das próprias estrias, tá? E nada mais são do que lesões teciduais, onde foram exudadas grandes quantidades de colágeno, que de imediato se torna, que é uma fibra, né? O colágeno é uma fibra proteica, e que de imediato, ao chegar naquele local, formou uma cicatriz, tá bom? Além disso, existe a progressão da resposta para a inflamação crônica. A gente vai discutir ela melhor mais para frente. Afinal de contas, essa aula também se destina a falar um pouco sobre a inflamação crônica. Contudo, é relevante mencionar que muitas vezes a injúria gera problemas irreversíveis e isso acaba sendo prejudicial aos nossos tecidos. Percebam que no nosso esquema ao lado, nós temos a inflamação aguda sendo resolvida através da eliminação dos estímulos injuriantes, eliminação dos mediadores e células inflamatórias agudas, substituição das células injuriadas e restabelecimento da função normal. Mas também existem os casos de fibrose, onde ocorre deposição de colágeno e perda da função. E existe também uma progressividade da inflamação aguda, que gera exatamente o quê? A inflamação crônica, onde ocorrerá a angiogênese, o infiltrado de células do tipo mononucleares, a fibrose de fato, né, a cicatriz, e a injúria tecidual que continua a progredir, ou seja, uma injúria tecidual progressiva. A injúria continua mediante infecções virais, infecções crônicas, injúria persistente e até mesmo doenças autoimunes. Nessa perspectiva, compreendemos que existe um padrão na morfologia da inflamação aguda que irá incitar posteriormente o surgimento de uma inflamação crônica caso não seja minimizada ou solucionada. Então, é possível reconhecer 4 tipos de inflamação, de padrões morfológicos inflamatórios, no nosso livro-chave, né, que é o Bases da Patologia, Bases Patológicas. E nesse ponto, eu convido vocês a refletir acerca de cada uma delas e, claro, vou mostrar exemplos histológicos onde veremos o que ocorre a nível tecidual a ponto de gerar essas respostas inflamatórias, né? Esse padrão morfológico da inflamação serosa, fibrinosa, da inflamação supurativa, das úlceras. Mas eu quero que vocês saibam que existe ainda um outro tipo de inflamação que ela é tida como sanguinolenta. E a gente vai falar rapidamente dela mais para frente. Mas que ela muitas vezes está relacionada a outros processos inflamatórios. E a gente vai entender isso melhor conforme nossa aula vai seguindo. E a princípio eu quero que vocês reconheçam esses 4 padrões morfológicos principais. A inflamação serosa, a inflamação fibrinosa, a inflamação supurativa, também chamada de purulenta, que muitos conhecem como abscessos, e as úlceras. E existe um tipo de exudato para cada resposta inflamatória dessa. Para cada padrão morfológico inflamatório, existe um tipo de exudato específico. Por exemplo, na inflamação serosa, o exudato dele é fino, num tom ambar, tá? É agudado e claro, ok? Bem clarinho. Já no caso de uma inflamação fibrinosa,
nós temos a formação de uma massa de fibrina, certo? Eu tenho uma massa de fibras, né, de colágeno muitas vezes, que ela é fina, forma placas esbranquiçadas, tá certo? E existe a sanguinolenta, que eu falei anteriormente, que ela gera um tom mais num vermelho brilhante e num aspecto mais aquoso. E por fim, a purulenta, que a gente falou anteriormente, que é mais espessa, um amarelo mais opaco, certo? Com, uma, com um aroma, né, que muitas vezes não é tão legal, é um odor pútrico, tá? É um odor de podridão mesmo, é um odor pútrido, e também ocorre em uma coloração muitas vezes amarronzada e até mesmo esverdeada. E é interessante mencionar que, às vezes, cada padrão desse obedece a uma espécie de condição tecidual. E a gente vai interpretar essas condições teciduais mais para frente. E perceber também que, muitas vezes, a sanguinolenta pode estar associada à serosa, à fibrinosa e à purulenta. Tá? Quando a inflamação é muito, vamos dizer assim, quando a exudação acaba envolvendo o comprometimento do vaso sanguíneo. Então a gente tem a sanguinolenta junto às demais. Aí você pode estar se perguntando, ô Gabriel, mas e esse exudato no caso das úlceras? A gente vai chegar nas úlceras e vai entender que existe uma diferença nessa questão do exudato, mas que as úlceras não necessariamente vão seguir os padrões de exudação dessas demais inflamações. Você pode ver que as demais são tidas como inflamações mesmo. Já as úlceras, elas têm uma nomenclatura específica e tem uma razão por isso. Bom, nessa perspectiva, eu pretendo começar a conversar com vocês sobre duas inflamações, a inflamação serosa e a inflamação fibrinosa. A inflamação serosa. Convido vocês a analisar mais apuradamente esta imagem aí. Vocês podem perceber que em nossa lâmina histológica, nossa microfotografia, nós percebemos uma inflamação serosa dada justamente pelo aumento de uma secreção transversal que forma uma espécie de bolha na pele, tá? Na epiderme, e separa ela da derme. E essa separação é dada justamente por uma efusão serosa, que eu vou destacar aqui agora através da nossa canetinha, tá? Então eu vou mudar a cor, vou deixar ela num tom azul, que vai ficar mais fácil da gente identificar. Então percebam que o tecido epitelial vai se desligando do tecido conjuntivo, né, da derme, e a gente percebe aqui, ó, exatamente a inflamação serosa acontecendo neste ponto e também até mesmo nesse aqui, ó, tá? Então nós temos a inflamação serosa sendo uma resposta aí do organismo a determinada situação. Geralmente ocorre o derramamento de um fluido fino, né, que a gente já falou, né, do exudato, e esse é muitas vezes derivado do plasma, é derivado das secreções das células mesoteliais, e de imediato esse fluido vai ser acumulado nas cavidades. Essas cavidades que a gente mostrou aí, nessas bolhas que a gente mostrou, que são exatamente resultantes da efusão. O que é a efusão? É essa penetração do fluido mencionado anteriormente, né, da exudação anterior, nessa região em específico. Então, muitas vezes essa bolha que se forma, esse fluido que se forma, é dado por uma queimadura, por uma infecção viral, como é o caso, por exemplo, da catapora, tá certo? Até mesmo da própria
da própria herpes, tá? Ela gera uma inflamação serosa e gera uma efusão do exudato desta inflamação. Então, esse acúmulo dentro, né, da pele, né, entre a epiderme e a derme, acaba sendo algo que marca a presença de uma inflamação serosa. Já a inflamação fibrinosa, conforme nós podemos identificar na figura em questão, é dada justamente pelo aumento da permeabilidade vascular e isso vai gerar a irrigação, né, a exudação de moléculas grandes como o fibrogênio. Automaticamente eles vão passar pela barreira vascular e vão gerar um exudato fibrinoso, né, que é característico desse tipo de inflamação. Ele vai revestir a cavidade interna do tecido, muitas vezes gerando problemas em meninge, em pleura, no pericárdio, enfim. E histologicamente, ela se parece com uma malha, uma malhazinha na superfície mesmo, tá? Com uma espécie de, às vezes, né, com um coágulo amorfo que a gente pode identificar. E muitas vezes o pessoal se questiona, professor, dá para eliminar essa exudação de fibrina e de imediato diminuir ou solucionar o tecido fibrinoso formado ali naquele local? Dá sim, é possível fazer essa eliminação e, consequentemente, minimizar o efeito. Como? Através da utilização do que a gente chama de enzima de fibrina ou através do processo de fibrinólise, tá? Onde eu vou de imediato cometer a quebra, né, a lise da fibrina. Então, é possível remover sim, né, através muitas vezes de processos biológicos comuns. Contudo, se ela não for removida e ao longo do tempo ela começar a estimular o crescimento de fibroblastos e do próprio vaso sanguíneo e de imediato gerar uma cicatrização ali, então já não há mais o que fazer. Ocorre a formação de um tecido cicatrizado, a fibrina torna-se parte, né, daquele tecido e de imediato eu vou ter uma fibrose, né, ali em específico mediante a exudação de fibrina. E nessa perspectiva a gente percebe muitas vezes casos de infarto ao identificar a cicatrização no pericárdio, tá bom? E aí a gente percebe aquela fibra, aquele tecido fibroso de forma delgada, né, ali presente no pericárdio. Então, essa situação a gente discute exatamente quando percebe aí em rosa, né, onde tem essa região aqui, ó, em destaque, essa região aqui, nós percebemos esse fluido de fibrina sendo mais marcante no tecido, né? A gente percebe que ele está recobrindo a parte de fato celular. A gente consegue analisar que aqui existe uma divisão, né, de células, de fato o tecido está aparente, mas já nesse espaço aqui eu tenho mais uma massa que se espalha, tá? Então esse aspecto de massa que se espalha é justamente dado pela inflamação fibrinosa. Bom, além disso, nós temos a inflamação supurativa ou purulenta, que forma, de fato, os abscessos. Sobre essa inflamação, nós temos que reconhecer que ela é caracterizada pelo grande quantitativo de pus, tá? Que é o exudato purulento, constituído basicamente por neutrófilos, a necrose liquefativa, ou seja, as células necróticas
que de imediato começam a se liquefazer, e o fluido de edema, que é também um resultante. Geralmente, algumas bactérias do gênero do tipo estafilococo, tá? Elas têm a capacidade de produzir supuração e elas são também chamadas, por consequência, de bactérias piogênicas, que elas são as produtoras de pus, tá? E um exemplo de inflamação desse tipo são os abscessos, que a gente acaba tendo localizado exatamente no tecido que foi inflamado. Então, esse caso de supuração, quando ele é gerado, né, quando ele é causado no tecido, ele geralmente é mantido dentro do tecido, dentro do órgão, em um espaço específico, e lá ele vai ficar confinado. Então, muitas vezes ocorre justamente o crescimento daquela bactéria, né, dentro do tecido, ocorre a formação do abscesso, né, onde vai existir uma região central com a massa de leucócitos necróticos, né, que no caso os macrófagos, tentando minimizar o efeito da inflamação, e vão também existir algumas células teciduais, mas a grande elevação, né, o aspecto de volumoso dessa inflamação é dado justamente pelo acúmulo da exudação, tá? E essa região tenta minimizar o caráter necrótico, mas vai gerar também dilatação vascular, vai gerar uma proliferação parenquimatosa, vai ter também uma proliferação fibroblástica, indicando que a inflamação está se tornando crônica e ela necessita de reparo, tá certo? Então, essa é só para a gente reconhecer mais ou menos o processo de inflamação do tipo supurativa. Então, nós temos aí duas figuras. Sobre essas figuras, na figura A, nós reconhecemos vários abscessos bacterianos nos pulmões, tá bom? E eu vou identificá-los aí com vocês para ficar mais fácil. Né? Aqui a gente tem um abscesso, tá? É possível perceber esse abscesso aqui, aqui também. Nós podemos perceber o abscesso em vários locais, tá certo? Na verdade, em vários outros pontos, né, a gente consegue identificar alguns abscessos existentes. Contudo, é interessante a gente mencionar que eles estão ocorrendo nos pulmões, tá? Então, isso é um caso evidente de broncopneumonia, ok? Então, essa formação de abscessos bacterianos nos pulmões mostra que é um problema pulmonar causado por bactérias, então provavelmente é uma broncopneumonia. Já a outra figura, ela mostra que o abscesso na sua região central tem os neutrófilos, que eu mencionei anteriormente, né, e os restos celulares de imediato ficam aí aparentes, mas eles são rodeados pelos vasos sanguíneos. Então percebam que aqui em vermelho nós temos os vasos sanguíneos, tá? Circundando a região onde eu tenho os restos celulares aqui, ó, tá? Na parte mais periférica, e no centro da coisa toda eu tenho os neutrófilos atuando, ok? Bom, e as úlceras? Falando agora estritamente das úlceras, nós percebemos que elas são basicamente defeitos locais, tá? Escavações, né? Buraquinhos da superfície de um órgão, de um tecido, que foi dada justamente pelo desprendimento do tecido necrótico. Então, existia um tecido necrótico inflamado e ocorreu a perda desse tecido e automaticamente gerou-se ali um defeito local, que é nada mais, nada menos que um buraquinho que foi dado por esse desprendimento. Então, por isso que eu disse anteriormente que não é um caso de inflamação, é o caso da perda daquele tecido que estava inflamado.
Então, essa ulceração ela pode ocorrer quando tiver necrose do tecido, tá? Só quando ocorrer a necrose do tecido. E essa inflamação resultante existe em cima ou próximo da superfície que de imediato evidencia a úlcera, tá? Então ocorreu ali uma inflamação, perdão, e essa inflamação foi removida e significa dizer que ali no local da úlcera ou existe a inflamação ainda no centro dela, ou ali existe próxima dela e não existe mais. Ela é dada somente com a remoção do tecido necrosado, né? Muitas vezes o tecido necrótico é eliminado e por isso forma a ulceração, e ela pode ocorrer mais facilmente na mucosa da boca, no estômago, tá? Nos intestinos, até mesmo no trato genito-urinário, tá? Então a gente consegue perceber que existem muitas úlceras que são geradas na, na região do sistema urinário, são geradas no tecido subcutâneo, tá certo? Existem também situações onde no nosso tecido subcutâneo existe a formação de ulcerações, mas elas são mais presentes exatamente no estômago e no intestino. Acho que vocês já devem ter escutado sobre as úlceras gástricas, né? As úlceras estomacais. Vocês já escutaram sobre elas, já escutaram sobre a alimentação gerando essas úlceras, enfim, vários processos. Então, em suma, sobre a úlcera é isso, tá? Nós percebemos aqui, ó, essa região onde ocorreu a remoção do tecido inflamado, tá? Então, eu perdi esse tecido aqui, houve justamente a remoção do tecido mediante sua inflamação. Bom, já a inflamação crônica tem suas causas, tá? E as causas delas são dadas mais comumente por infecções persistentes, né? Então, uma inflamação aguda tornará-se posteriormente uma inflamação crônica caso seja persistente, caso a infecção seja persistente, né? O patógeno lá seja incidente e não cesse durante o processo de inflamação e não seja resoluto durante a inflamação aguda. E também por doenças inflamatórias imunomediadas, né? Quando eu vou explicar mais aprofundadamente cada uma delas, então eu vou apenas situá-los a respeito. E a exposição prolongada a agentes potencialmente tóxicos, exógenos ou endógenos. Bom, então deixa eu retornar. Beleza. Então, falando sobre cada um de uma forma mais específica, nós temos as seguintes situações. No caso das infecções persistentes, imagine que o micro-organismo foi difícil de ser erradicado. Eu não consegui eliminar aquele organismo microbiológico, aquele micróbio, seja ele uma bactéria, um fungo, um parasita qualquer. Ele não conseguiu ser removido. Então, automaticamente, ele vai acabar resultando em uma resposta imunológica do tipo retardada. Por quê? Porque eu continuo a ter a resposta inflamatória e essa resposta inflamatória dada por uma hipersensibilidade retardada irá formar um tecido de reação granulomatosa, perdão, que é exatamente a formação de grânulos, né, de regiões granulosas, especificamente naquela região que de imediato não foi solucionada a infecção. Eu tenho tantos organismos ali que são resistentes, como é o caso, por exemplo, das infecções por superbactérias, que eu acumulo naquela região grandes quantidades de neutrófilos
E por acumular nessa região tantos neutrófilos, eu tenho uma reação granulomatosa e formação de vários grânulos, né, de vários neutrófilos ali naquela região tentando minimizar a resposta inflamatória. Contudo, essa inflamação ela não para, ela continua a ser incidida naquele tecido. Eu vou ter uma hipersensibilidade, né, desses organismos, evocando, no caso, uma reação imune, e isso irá gerar exatamente uma inflamação crônica, tá? Eu não consegui solucionar a existência do patógeno, automaticamente ele continua a incitar a inflamação começa a se destacar por N aspectos e posteriormente o nosso próprio organismo passa a ter aquela inflamação como crônica, tá? Então, quando a gente diz assim que essa infecção é persistente, é justamente por isso, porque o patógeno, o causador, né, o injuriante, ele está incidindo ali e ele não dá trégua. Já no caso das doenças inflamatórias imunomediadas, nós temos uma inflamação crônica que é dada como um papel importante para a doença em si, tendo em vista que ela causa uma ativação excessiva ou até mesmo inapropriada do sistema imune. Então, eu tenho exatamente as doenças autoimunes como sendo aquelas que instigarão, né, o sistema imunológico a funcionar de forma excessiva, de forma demasiada. É o caso, por exemplo, de situações como as doenças alérgicas, né, como a asma brônquica, e outros padrões que de imediato possam surgir mediante uma resposta inflamatória imunomediada. Já a exposição prolongada ao agente que de imediato gera uma toxina, né, um agente que vai provocar danos mediante sua presença em demasia ou por tempo prolongado, nós temos a inflamação como sendo crônica, se tornando crônica, justamente como parte do efeito que ele causa. Então, no caso da silicose, né, da aterosclerose, eu tenho situações onde o causador do processo inflamatório ele foi persistente e gerou toxinas, gerou exógenos ou endógenos que irão incitar uma inflamação crônica, tá bom? Irão incitar essa persistência do processo inflamatório. Então, nessa perspectiva, nós percebemos que ela acaba gerando características morfológicas distintas que irão, vamos dizer assim, permitir que você, de fato, identifique quando ela está se tornando crônica. A infiltração com células mononucleares é o caso que nos evidencia um caso de inflamação crônica, né, uma resposta de inflamação crônica mais específica, destruição tecidual, as tentativas de cura pela substituição do tecido danificado por tecido conjuntivo. E aqui nós ressaltamos aquela questão da inflamação granulosomática, tá? Que a gente falou anteriormente. Aqui é uma inflamação normal, tá? Essa imagem da direita, nós percebemos que ainda existe o tecido conjuntivo, tá? Ainda existem os espaços de cada tecido, o tecido de preenchimento continua ativo, tá vendo?
Já aqui eu tenho a destruição dos tecidos de preenchimento e eu tenho um acúmulo de neutrófilos, tá bom? Então, é isso que nós chamamos de granulomas, né? Ou resposta granulosomática. Bom, em si, nós percebemos que a doença granulomatosa ela é justamente dada pela destruição do tecido, como nós destacamos anteriormente, e a infiltração de células mononucleares na região que foi destruída, que foi danificada, tá? Onde o tecido conjuntivo foi danificado. E os macrófagos atuam muito na inflamação crônica. Eu acho que eu estava louco para chegar nos macrófagos. Eu acho que era o que eu estava esperando para poder gerar ânimo aqui para falar com vocês de uma forma mais efetiva. Na medula óssea ocorre a formação da célula-tronco e posteriormente do monoblasto. O monoblasto faz com que no sangue ocorra a formação do monócito. Tá? Esse monócito é essa célula aqui, ok? Essa célula aqui, com um único núcleo que a gente percebe facilmente aqui, ó, tá? O núcleo celular, e posteriormente ele se tornará um macrófago. O macrófago é exatamente quando ocorrer a especiação do tecido. Então, eu vou ter o macrófago ativado durante um processo inflamatório. Tá? Então aqui eu tenho o nosso macrófago ativo. E esse macrófago vai fazer exatamente o quê? Ele vai estar circulante no sangue, posteriormente ele, após ser envolvido naquele processo, todinho que a gente estudou na aula anterior, ele vai ser aderido e emigrado para o local onde ele é necessário. Uma vez que o macrófago tecidual chega no local onde ele é necessário, ele vai ter toda uma espécie de resposta química, uma série de fatores, né, que a gente chama de resposta imune da célula T ativada, e esses macrófagos poderão atuar no processo de inflamação e injúria tecidual ou até no reparo. Então, quando for um processo de inflamação e injúria tecidual, espécies reativas de oxigênio e nitrogênio vão atuar, as proteases vão atuar, as citocinas vão atuar, tá? Os fatores de coagulação vão atuar e os metabólitos de aminoácido também vão atuar. Já no momento de reparo, os fatores de crescimento, as citocinas fibrogênicas, os fatores angiogênicos e a calogênese vai também atuar para que o macrófago responda de formas diferentes. Então, se estiver ocorrendo uma inflamação e uma injúria tecidual, esses são os fatores que irão atuar junto ao macrófago. Se for um caso de reparo mediante a utilização do macrófago, esses são os fatores que vão atuar. E esses fatores, eles são bem específicos e são bem interessantes de serem estudados, porque basicamente eles incitam a resposta química da célula do macrófago, né, para minimizar os efeitos da inflamação ou até mesmo fazer o reparo tecidual. Outras células que também atuam na inflamação crônica, né, só para a gente citar mesmo, para a gente saber que existe essa atuação, são os linfócitos, são os plasmócitos, os eosinófilos e os mastócitos. E por fim, falando especificamente da inflamação granulomatosa, nós temos os exemplos de doenças que causam esse tipo de inflamação. Por exemplo, existe o granuloma caseoso, que é o tubérculo, que é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, que gera a doença tuberculose, tá bom? Então veja que é uma inflamação do tipo granulomatosa e é uma inflamação granulomática e gerou uma doença que é a tuberculose. Justamente quando os macrófagos são ativados, né? E acabam sendo rodeados por fibroblastos, linfócitos, histiócitos,
células gigantes, enfim. E ocorre uma necrose central com restos granulares amorfos, tá? Geralmente os bacilos acabam ficando resistentes ao álcool e ao ácido e automaticamente eles vão gerar a doença da tuberculose mediante essa inflamação aí e formação do granuloma. Existem também os bacilos que são resistentes ao álcool e ao ácido, que são os do tipo Mycobacter lepri, que causam a lepra, ou melhor denominada hanseníase, né? E essa hanseníase vai ser dada justamente pela resistência das bactérias aos macrófagos, tá? Então eles vão ficar ali naquela região, os neutrófilos e os macrófagos vão ficar concentrados naquela região, automaticamente eu vou ter uma inflamação granulomatosa e ficará mais visível a presença deles em regiões específicas da pele, tá bom? É muito comum também identificar uma inflamação do tipo serosa no indivíduo que está sendo acometido pela Mycobacter lepri antes da inflamação granulomatosa, tá bom? Existe o caso da sífilis também, né, causada pela Treponema pallidum. Eu vou parar de citar cada uma, porque de citar a reação tecidual, porque eu só estou informando a vocês alguns exemplos de inflamações. Existe a doença da arranhadura do gato, causada por bacilos gram-negativos. Existe a sarcoidose, que até o momento tem uma etiologia desconhecida. E existe a doença de Crohn, que é uma doença intestinal inflamatória, causada pela reação imune contra bactérias intestinais e autoantígenos, tá bom? Que a gente já discutiu na aula anterior. Pessoal, a gente fica por aqui, tá? Espero que tenha ficado claro, né, o nosso conteúdo e tenha dado para dirimir as dúvidas de vocês. Existe uma parte que é mais densa, mais complexa, eu até tive dificuldade de me expressar, mas justamente na parte da inflamação crônica, mas eu acho que deu para consolidar aí os saberes essenciais e a gente volta a discutir um pouco mais sobre esses processos inflamatórios, mas na próxima aula, né, já teremos uma nova unidade didática, então nós iremos focar especificamente nos casos onde ocorrerão as respostas às inflamações, às necroses. Nós vamos trabalhar especificamente uma parte dada como reação, né? Como a possibilidade do organismo minimizar esses efeitos. Logo, nós vamos falar da renovação, da regeneração e do reparo dos tecidos, do reparo tecidual. Eu espero que vocês tenham gostado, então fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.